Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a Capitânia Investimentos, uma gestora de mais de 25 bilhões de reais, 19 anos de história e focada em crédito privado, alocados em fundos de investimento, fundos imobiliários e fundos de previdência. Nós recebemos a Flávia Krausperrer, que é sócia fundadora e head de relacionamento com o investidor. Vale a pena identificar quais são os setores preferidos da gestora na hora de distribuir os recursos e também entender quais são as diferenças entre os fundos imobiliários e seus respectivos dividend. Não esqueça de escrever aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e você concorda com a avaliação da gestora. Um abraço, bom vídeo! E aqui eu tenho comigo a Flávia da Capitânia, na qual eu tenho a honra de abrir o nosso evento aqui na Expert para conhecer um pouco mais a Capitânia, para a Flávia contar um pouquinho da trajetória dela, que é bastante correlata aí com a trajetória da Capitânia, e também conhecer um pouquinho mais dos produtos e das estratégias que eles adotam. Flávia, muito bom dia, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Matheus, obrigada a toda a equipe da Liberta por essa oportunidade. Uma honra estar aqui abrindo, começando os painéis de vocês, o podcast. Espero poder contribuir. E começo contando um pouco da Capitânia, da Flávia também. Então, eu tenho 25 anos de mercado, eu tive 5 anos em bancos antes da Capitânia. Para quem não sabe, a Capitânia foi fundada por antigos membros da tesouraria do Bank of America. O Bank of America, de 2002 para 2003, resolveu sair do Brasil, por conta da eleição do Lula, não sabia o que ia acontecer aí com o país, preferiu sair e a gente, enfim, ficou aí com uma mão na frente e outra atrás, sem saber exatamente o que faria. Tínhamos um grupo muito bom que trabalhava muito bem juntos, na tesouraria ali do Bank of America, e a gente se juntou e começou uma gestora completamente na contramão, Empreender já é difícil no mercado financeiro. Sim, em 2002 para 2003 mais ainda. Então a Capitânia iniciou suas atividades em julho de 2003, estamos completando 19 anos, uma trajetória de muito trabalho, momentos muito difíceis, várias crises que a gente pegou, crises difíceis. A gente começou a Capitânia numa grande crise, em 2003, depois teve crise de 2008. 15 e 16, que para crédito privado, que é o que a gente faz, foi o mais difícil de tudo. Pior do que 2020, pior que pandemia, assim, você ter ali 15, 16, 2 anos o país para trás com as taxas de juros na casa de 14. É verdade. Não foi nada fácil. Mas a gente passou bem, aprendemos muito e estamos aí fortalecidos. E um ponto interessante, Flávia? Porque quando vocês começaram a Capitânia, não existia corretoras como XP e outras no mercado que facilitam bastante a distribuição dos produtos, Então vocês comercializavam o quê? Com fundos de pensão, family office? Como é que era a vida pré-XP, digamos assim? A vida pré-XP era uma vida mais de family offices, institucionais, então fundações sérias. A gente tem hoje, sob gestão, 25 bilhões, sendo que fundos exclusivos para institucionais é mais ou menos 4 bi. Então é uma parcela relevante, são clientes muito antigos, fundações de empresas brasileiras ou multinacionais bastante sérias, que têm conosco fundos exclusivos para sua previdência. Entendi. Mas então hoje a maior parte já é de corretoras, plataformas. Hoje a maior parte são as plataformas, principalmente a XP, que é sócia da Capitânia, de um ano para cá. No ano passado a XP adquiriu 20% da Capitânia, então a XP acaba sendo uma parceira bastante relevante para nós, mas a gente tem, em linhas gerais, um passivo bem diversificado. Não, legal. Bom, então, Flávia, conta para nós um pouquinho da atividade de vocês, Então, eu entendo que vocês são bastante focados em crédito, E conseguem expressar a forma de investimento de vocês, Análise e toda de grande competência que vocês têm, através de 3 grandes produtos, certo? São os fundos imobiliários, os fundos 555 e os fundos de previdência. Mais ou menos por aí, Perfeito, exatamente. Boa. Então, conta pra gente, assim, vocês vão
estão analisando um crédito no mercado, né? Seja um crédito originado por terceiro ou um crédito originado por vocês, né? Porque vocês também têm esse business, né, de achar ativos, né, de procurar empresas, procurar até famílias tomadoras de recursos e pegar os próprios fundos de vocês, né, e fazer um investimento, né? Qual que é o critério, o que define que um crédito vai para um fundo 555, que vai para um fundo imobiliário, que vai para um fundo de previdência, ou na realidade um crédito ele é possível cair nesses três perfis de investidor, né? Qual que é a diferença? Ótimo. Olha, respondendo já essa tua última pergunta, eu conto um pouco mais sobre a nossa atividade, mas quando a gente escolhe um crédito, ele geralmente vai para todos os fundos. Legal. Quando que ele não vai para os fundos? Por exemplo, a gente tem alguns fundos que têm uma restrição um pouco maior no seu próprio regulamento e pode ser que tenha algum crédito que não se encaixe naquela restrição. Sim. Algo muito mais regulatório, porque em termos de cabeça, de mindset mesmo, a ideia é que a hora que a gente escolhe um ativo através de um processo de investimento que é bastante robusto, a ideia é que esse ativo ele preencha todos os fundos. Então, Entendi. voltando um pouco, a gente tem justamente crédito privado, imobiliário e a infraestrutura também é um braço interessante. Né? E dentro de crédito privado, né, que são as dívidas com as empresas, os setores que a gente mais gosta acabam sendo infraestrutura mesmo, né? A gente entende que é até um exercício social ali que a gente faz, impulsionando a infraestrutura, escolhendo ativos, por exemplo, de saneamento, que a gente sabe que o país é muito carente nisso. Verdade. É uma forma de financiar boas empresas, bons projetos. E a parte de imobiliário também é um carro-chefe nosso e a gente entende muito bem, né? São 19 anos escolhendo ativos através de um processo muito robusto de investimento. Não, legal. E eu até estava olhando aqui na alocação de vocês, de fato, né, a maior alocação ali a gente percebe que são relacionadas a saneamento, água e esgoto. Depois, logo em seguida, a gente vê rodovias, né, que então são projetos ligados à infraestrutura. Agora, me chamou um pouco a atenção também o caixa de vocês, que não está, assim, até historicamente, né, pode me corrigir se eu estiver errado, hoje está com valor alto, né? O que vocês encontram? Vocês acham que a gente está no momento com a taxa de juros subindo, que a gente ainda vai conseguir fazer melhores alocações, né, com taxas mais altas, né, falando do universo de high grade aqui, que é onde vocês transitam mais, ou enfim, já é aquele momento de realmente eu tenho que colocar todo o meu caixa para fora porque as taxas estão imperdíveis, né? Não, o que tem acontecido, assim, essa pergunta é ótima. O que tem acontecido, né? A gente olhar a movimentação dos fundos de investimento, a renda fixa tem atraído muitos investidores. Né? Para a renda fixa, com essa taxa de juros mais alta, ela está bastante atrativa, é um momento particularmente bastante interessante para a renda fixa, mas existe um termo que a gente usa, que é o spread de crédito, que é o valor que as empresas têm que pagar acima do título público, tá? Então, por exemplo, se você tem o título público pagando o CDI, uma empresa, por exemplo, de saneamento vai pagar CDI mais 1,5. Sim. O que acontece é que esse spread de crédito, por conta esses vários investidores terem migrado para a renda fixa, ele ficou numa taxa mais baixa porque a demanda começou a ficar muito alta. Então, por exemplo, aquele ativo que eu comprava CDI mais 1,5, ele passou a ser, por exemplo, 1,40, 1,30. Ele ficou um pouquinho mais baixo. E a gente entende taticamente, estrategicamente, que isso vai retornar. Aquele 1,30 vai retornar a ser 1,5. Então, a gente deixou o caixa um pouquinho mais alto para justamente aproveitar essa oportunidade que a gente acredita que está por vir a comprar ativos de crédito a taxas melhores. Deixa eu fazer um parênteses aqui, olhar para a câmera para explicar isso aqui, é bem importante. Quando vocês forem fazer a trilha de conhecimento na Liberta Play, vocês vão entender no detalhe isso que a Flávia acabou de dizer. Mas o que ela quis dizer em termos, bastante rápido aqui, mas quis dizer em termos técnicos, né? Tentando explicar. A renda fixa, ela tem sempre uma relação invertida, vamos dizer assim, entre preço e taxa, né? Então, se há uma demanda maior por renda fixa, eu estou comprando mais ativos, o preço do meu ativo sobe. Se o preço do meu ativo sobe, a taxa cai. Então, isso que a Flávia acabou de dizer. Como a gente tem uma demanda maior por ativos de renda fixa, né,
com a taxa de juros mais alta, com vários investidores buscando ativos de crédito privado, isso faz com que o preço desses ativos subam e, por consequência, a taxa diminuiu. O que ela disse que o spread de crédito ele se reduziu, né? Porque o CDI está subindo e isso não vai mudar, né? Sempre uma empresa vai pagar o CDI mais um spread, mas como há uma procura tão grande, esse spread de crédito acaba fechando. Então, os gestores de renda fixa, especialmente os de crédito privado, eles estão constantemente atentos a isso, né? Para eventualmente não fazer uma alocação numa empresa, não seria o caso deles, mas não fazer uma alocação numa empresa high yield, olhando, tá com uma taxa super alta, mas na realidade o spread está até baixo, né? Sim. Porque o juros está muito alto, a taxa de juros está alta e o spread de crédito ficou baixo e a alocação acaba não sendo eficiente. A né? relação não fica tão interessante quanto estava alguns meses atrás. Então a gente oscila um pouco esse caixa justamente para pegar momentos onde a gente acha que pode dar um certo estresse de mercado, como a própria eleição que a gente está se aproximando, pode estressar um pouco o mercado, e esses spreads de crédito, né, aquele 1,30 volta a ser o tal do 1,5 no exemplo que eu coloquei. Boa, excelente. Deixa eu falar um pouquinho também do CPTS, Flávia. Acho que é um dos maiores fundos do mercado, inclusive, né, uns carros-chefes de vocês, né? É um fundo que está pagando mais ou menos uns 14% de dividend yield, e alocado ali mais ou menos uns 65% a 70% em ativos de crédito e a diferença, né, alocados em fundos imobiliários. Fala um pouquinho da estratégia do fundo, né? O que os nossos clientes investidores podem esperar na alocação do fundo. E se eu também gostaria já de ter algum spoiler aqui, se vocês pensam, né, em fazer uma nova emissão aí a mercado. Olha, acho que o timing de falar de CPTS é perfeito. O fundo está um momento um pouquinho abaixo do valor patrimonial dele. Acho que é até interessante para o investidor dar uma olhada, porque essa carteira hoje do fundo, com esse valor um pouquinho abaixo da patrimonial, nos remete a uma carteira high grade, de alta qualidade de crédito, que dentro do CPTS, numa taxa, né, num yield hoje de IPCA, um carrego, né, o fundo está carregando algo como IPCA mais 7,80%, 8%. Excelente, né? Excelente. Então, assim, é um timing bastante interessante para se olhar com carinho o CPTS. O CPTS é um dos fundos mais antigos de mercado, ele tem um histórico desde 2014, tem 3 bi emitidos. É um fundo que periodicamente a gente faz novas emissões, então a gente não tem hoje nenhuma no radar, mas eu acredito que antes do final do ano a gente deve ter uma nova emissão do CPTS. Ele é um fundo historicamente, que tem uma carteira de crédito, né, de CRIs extremamente boa, extremamente high grade. A gente não caiu aí no canto da sereia de outros gestores de ir para um pouco mais de risco, para tentar sair daquele dividendo médio de entre 1 e 10, que o CPTS acaba entregando super bem, mas ir para 1,20, 1,30, piorando muito a condição de crédito. A gente entende que o momento atual de taxa de juros alta é um momento muito ruim para você ir para empresas com maior risco, né? Porque quais são as empresas que vão conseguir pagar, por exemplo, IPCA mais 10, IPCA mais 11, né? Você acaba ficando com um risco de crédito muito alto, que é algo que a gente não quer correr. Então, o CPTS é conhecido como um fundo de papéis, né? Um fundo de CRIs, com um histórico muito reconhecido, de longa data. Conforme você falou, a carteira dele é 1/3 fundos imobiliários muito bem escolhidos e 2/3 CRIs. Por que a gente tem esses fundos imobiliários? Simplesmente porque algumas estruturas dentro de fundo imobiliário elas acabaram sendo mais eficientes e pagavam uma taxa melhor do que se fosse na caixinha de CRI. Sim, então entendi. A gente escolheu esses fundos imobiliários muito mais pelo veículo em si, são emissões fechadas, 476. É isso que eu ia perguntar, mas não são emissões que não é um FOF, não, digamos assim, né? Não, porque a gente tem até um FOF, que é o CPFF, que é o Capitânia Rate, que esse FOF sim compra os fundos de mercado e ele é um FOF de tijolos, não é um FOF de papéis. Então, o nosso fundo de papéis, que é o Capitânia Securities, a ideia dele ter esses fundos imobiliários é para ter veículos interessantes, melhores do que o CRI proporcionaria, taxas mais interessantes e onde a gente vai perseguir um pouco de ganho de capital, além da própria renda, que são rendas que também compõem muito bem o fundo. Não, legal. Capitânia Securities é o nome do CPTS. Nome do CPTS, isso aí. Muito bom. Bom, e falando um pouquinho também dos fundos de renda fixa, né? Se quiser, pode comentar
todos eles, né, para o pessoal saber, conhecer bem no detalhe aqui, inclusive os prazos de resgate e o objetivo de retorno de cada um deles para orientar aqui os nossos clientes, por favor. Não, tá ótimo. É bem fácil de entender a grade, né? A grade do 555, né, os produtos disponíveis em prateleira que não os Previdência, a gente tem uma escadinha que é por liquidez. Então, liquidez em D1, né, para resgate em D1, né, pagamento em D1. Você tem o D45 e o D90. Então, o Capitânia Top é o nosso D+1. Ele tem mais ou menos 50% em caixa e 50% em crédito privado. Ele pode ter até 5% em fundo imobiliário. Então, a gente sempre coloca um toquezinho de fundo imobiliário, porque é algo que a casa faz há muito tempo. Sim. E sabe fazer muito bem. E gera um alfa maior também. Né? Exatamente. Aí a gente tem o Capitânia Premium, que é o D45, a gente diminui um pouco esse caixa, a gente vai para 30% de caixa e 70% nos ativos de crédito, podendo até 10% em fundo imobiliário. E só voltando um pouco, o Capitânia Top, o objetivo de rentabilidade dele é o que ele tem entregue, CDI mais meio ou 0,75 líquido. Sim. Quando a gente vai para o Capitânia Premium, a gente já está falando de 1,25, 1,5 líquido. Líquido é descontada a taxa de administração. Descontada a taxa de administração. Perfeito. Então, assim, o que fica no bolso do investidor. Tá bem. E quando a gente vai para o D90, a gente diminui ainda mais o caixa, a gente vai para 15% só em caixa. Caixa sempre LFT ou CDB dos top 5 bancos, tá? Então, nunca é um caixa high yield também, é sempre alta qualidade de crédito. E esse produto aloca 85% em crédito privado e pode alocar até 15% em fundo imobiliário. Legal. E ele tem objetivo de retorno, e realmente é o que ele tem entregue, né, de CDI mais 2,5 líquido. Então, é uma alternativa mais rentável, claro, um pouquinho mais de vol, mas nenhum dos nossos fundos tem muita volatilidade, é bem tranquilo. E as carteiras de crédito com alta qualidade de rating, né, o nosso rating médio das carteiras é AA. Pô, rating médio, né? É, rating médio, né? Então é muito bom. Não, com certeza tem muito high grade lá dentro. Dá um aumento muito interessante, né? Sim. Com um juro alto, né? Sim, você consegue ser bem remunerado comprando high grade. Consegue ter um rendimento acima do CDI interessante, sem correr muitos riscos, né? Sim. Sem ir para uma qualidade de crédito ruim. Não, legal. E os fundos de previdência, Flávio, como são a grade? Os fundos de previdência, que na verdade são o nosso carro-chefe, né? A gente tem mais de 10 bi em previdência na Capitânia, eles são muito parecidos. A gente tem alguns produtos, a gente tem o mais conhecido, o maior de todos, o Capitânia Prévia Advisory XP. Ele é muito parecido com aquele D45, com o Capitânia Premium. Sim. Ele aloca 70% em crédito, até 10% em fundo imobiliário e 30% em caixa. E a gente está lançando um novo agora, uma das coisas que a gente está comentando aqui aproveitando a Feira Expert da XP, a gente tem comentado do nosso fundo de previdência e inflação. Ah, legal. Ele é 100% inflação, tá? Então é um produto que ele vai ter na parcela de caixa dele, que é só 10%, NTNB curta, até 5 anos. Tá? A meta de rentabilidade dele é IMAB 5, mais um líquido, um e pouco. Sim, bom que a volatilidade é bem menor também antes que os longos. Né? Exatamente. E aí ele vai ter uma carteira de crédito aí do remanescente, né, 85%, 90% em crédito privado, também atrelado a IPCA, sem hedge. Então é realmente para ser um fundo IPCA. Não, legal. Que para longo prazo é muito interessante, porque se a gente olhar aí o histórico do IMAB 5, os últimos 10 anos, ele ganhou do CDI por 9 anos, só um ano que ele não conseguiu ganhar do CDI, mas por 9 anos ele ganhou do CDI. Então, o IMAB 5 tem um histórico muito bom. Né, o país, assim, por mais que a gente carregue a inflação mais baixa, sempre tem inflação, né? Um país que a inflação, ela vive conosco. Não, e especialmente nesse caráter previdenciário, né? A gente sempre fala isso, né? Quando a gente está buscando investimentos de longo prazo, a gente tem que cuidar o ganho real. Sim. Então, nada mais sensato da gente investir já em ativos que são indexados à inflação, né? Porque eu sempre vou ter aquele, realmente, juro real rentabilizando a minha carteira, né? Então, acho que está totalmente correto a interpretação e o produto de vocês, né? Exatamente. Bom, para a gente encerrar aqui, Flávia, antes da gente encerrar, melhor dizendo, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho do cenário né, de crédito atual. Você comentou um pouquinho dos spreads, enfim. Tem algum setor que vocês olham com mais carinho? Dentro de infraestrutura mesmo, né? É saneamento, é rodovias,
Enfim, tem alguma coisa que chama mais a atenção de vocês? Eventualmente projetos eólicos, enfim, a gente está, o mundo sempre mudando, né? Tentando buscar aí alternativas menos poluentes, vamos dizer assim, né? Sim. Enfim, eventualmente com taxas até subsidiadas não tem tanto prêmio, enfim, queria que tu colocasse um pouquinho, né, a leitura de vocês, para onde vocês estão olhando nesse momento. Sim, o setor dentro de infraestrutura, o que a gente tem privilegiado, sem dúvida nenhuma, é o saneamento, que eu comentei, pela carência que o país tem, né, principalmente fora aí das grandes praças, dos grandes centros, né, você vai aí para o Sertãozão, vai para a Amazônia, aquela região norte muito carente, então esse é um dos setores que tem, enfim, muita pista. E a gente gosta muito também dessa parte que você comentou, da geração de energia, de energias alternativas. Legal. Então a gente tem nas nossas carteiras de infraestrutura a parte de parques eólicos também, energia solar. Então a gente não olha no sentido apaixonado de achar que vai acabar energia vindo da água. Enfim, a gente é muito cético, muito prático, sem tentar ir para algo romântico, mas de uma maneira bem pé no chão, o que funciona, quais são os projetos que se colocam em pé. Mas assim, o Brasil tem buscado e tem tido sucesso em olhar essas energias alternativas. Então a gente vê isso com bons olhos, né, da maneira correta, com boas taxas, com bons projetos. É algo que o país realmente caminhar muito bem. Boa. E, assim, muita gente acaba gostando de rodovias, né? Porque tem vamos dizer assim, uma oferta muito grande de produtos, né? De rodovias, mas até por históricos recentes de algumas rodovias que, enfim, até defaultaram, né? Alguns investidores acabam ficando resistentes a esse tipo de produto, né? Em linhas gerais, qual é a sua avaliação, né? E por que a preferência em saneamento, né? Fazendo uma comparação entre essas duas, né? Tá ótimo. Bom, rodovias, de fato, ela é menos óbvia, no sentido que existem algumas praças que não são tão boas. Sim. Infelizmente, a gente tem sempre a preocupação no Brasil do que você vai ter de peso da mão do governo, né? Você vai ter um governo liberal, um governo que vai se meter. E não só o governo como o Estado, mas os governadores. Então já houveram problemas em praças por conta de governadores. Inclusive aqui em São Paulo, né? Exatamente. Então, até São Paulo você encontra isso. Então, a gente gosta do setor, mas é um setor que é muito mais pontual, Matheus. Assim, você realmente tem que fazer uma escolha a dedo. E eu não recomendo que as pessoas físicas, os investidores, comprem diretamente. Assim, é um setor que eu não recomendo a compra. Pode comprar qualquer um que é tranquilo. Já o setor de saneamento, por conta da carência, dá para navegar melhor. Legal. Tá? Mas assim, sempre gosto de frisar que os ativos que a gente compra para as carteiras da Capitânia, para os fundos, são ativos que detêm garantias reais. Isso é importante, então, de fato. Sempre tem garantias reais. Então a gente sempre quer pegar bastante garantia naquela dívida, de forma a minimizar a chance de ter default. Sim, né? Então, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. E além de analisar o fluxo de caixa da empresa, analisa também as garantias reais que vão suportar aquela emissão de dívida, né? Exatamente. O que você precisa fazer, por exemplo, vamos dar o exemplo do caso de rodovias. Precisa ser feito um exercício por bons analistas, por isso que eu acho que é difícil a pessoa física fazer esse exercício sozinha. Sim. Você tem que estressar cenários de você ter, por exemplo, uma nova pandemia. Você tem que estressar cenários. Uma redução drástica de fluxo, né? Redução drástica de fluxo, né? Menos veículos passando nas praças de pedágio. Sim. Como é que você mantém aquela receita? Então, esses choques todos são coisas que os nossos analistas produzem, né? Para iniciar o comitê de crédito para as melhores decisões. Por falar nisso, quantas pessoas vocês são na Capitânia hoje? Hoje nós somos 40 pessoas, tá? Na Capitânia. Uma equipe enxuta, mas que funciona muito bem. Né, a gente tem aí 10 analistas para imobiliário, 10 analistas para o crédito privado, e essas pessoas ficam buscando as operações, acompanhando tudo que sai de demonstrações financeiras de cada uma dessas empresas que a gente, enfim, tem na carteira ou que está pensando em ter. Então tem uma equipe de analistas muito parruda. O que eu gosto de comentar é que a gente tem um tempo de casa médio muito alto na Capitânia. Se eu pegar essa equipe toda, essas 40 pessoas, o
tempo médio de casa são 9 anos. Oh, é bastante. A gente tem um turnover muito baixo. Sim. E isso é por conta da meritocracia. Que legal. Assim, a gente tem uma forma de remuneração extremamente meritocrática. As pessoas têm programas de plano de opções de ações da Capitânia. Então, elas veem que, assim, quem tem um espírito empreendedor se encontra lá na Capitânia. Coisa boa. É muito bom. Boa. Não, legal. Pô, Flávia, muito obrigado por ter conversado com a gente aqui nessa manhã. Obrigada a você, Matheus. Muito bom. Deixa o microfone aberto para tu fazer umas considerações finais, dirigir direto aos nossos clientes, nossos investidores. E, enfim, obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, um enorme prazer. Obrigada aí pelo tempo de todos. Obrigada, em primeiro lugar, para a Liberta, Matheus. Eu queria deixar um recado que o nosso RI, né, nossa relação com investidores é muito aberto, sempre disponível para questões dos investidores. Convidar para nos seguir aí Instagram, LinkedIn, Telegram, entrar no nosso site, tem um link para isso tudo. E a gente está à disposição. O ideal é manter o contato aberto e estar sempre à disposição dos investidores e dos clientes. Tá certo, Flávia. Muito obrigado. Obrigada. Então. Obrigado, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra essa conta. Até a próxima!